agradecer essa casa que me acolhe, que nos cuida, que nos orienta. E, em segundo lugar, gostaria de agradecer a Vera por ter me substituído quarta-feira passada, porque por motivos de saúde eu não pude, semana passada, agradecer. E ao desafio, agradecer também a Dora pelo desafio que é falar de leis morais. O dia que eu recebi a incumbência de falar sobre leis morais foi um dia que eu recebi o resultado do doutorado que eu havia sido reprovada. Aí, na hora que eu vejo o resultado, reprovada, aí a Dora manda mensagem: você quer fazer parte da lei de igualdade? Eu falei, muito bem, isso é para eu aprender, que eu estou esquecendo das coisas. Estou estudando, mas estou precisando aprender a usufruir do que a gente estuda. Então, para mim, é um desafio falar sobre lei de igualdade. Procurei tudo quanto era livro, e aí fui lá para o Livro dos Espíritos. Eu fiz um passeio aqui pela Psicologia da Gratidão, o Evangelho segundo o Espiritismo, e me fundamentei teoricamente pelo Livro dos Espíritos, mas eu tentei trazer mais a visão do Evangelho nesse momento. Apesar de algumas partes, quando eu chegar lá, eu vou avisar para vocês que tem tanto na Gênese, quanto no Livro dos Espíritos, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo. Será que é para a gente aprender? Vamos lá, né? Meu nome é Rosaline. Bom, vamos começar pelo início. O que é lei? É um princípio, obrigação imposta pela consciência ou pela sociedade. Sendo que dessas todas, a pergunta que é a menor no nosso Livro dos Espíritos é justamente aquilo que nos guia, o que nós devemos fazer, que é a menor resposta que tem lá, que é seguir, que é só consciência. Então, a lei ela pode ser divina ou natural, regramento moral válido para todos, eterno e imutável, que tem Deus por origem, registrado na consciência de cada criatura. Então, a lei é aquilo que nos diz, aquele sinal vermelho que nos alerta, dizendo que estamos errados, ou verde, nos dizendo que estamos no caminho certo. Igualdade. O que vem a ser igualdade? Equidade, do latim equitate, disposição de reconhecer o direito igual de cada um, justiça natural, igualdade, imparcialidade, retidão. Isso é ter o princípio da igualdade. E do latim equatilatate, que quer dizer o quê? A qualidade do que é igual, paridade, uniformidade, identidade, completa semelhança. E no livro Gênese, eu achei interessante essa parte que diz lá que é preciso salientar que no século XIX as teorias raciais estavam em voga, dando estado científico às desigualdades entre os seres humanos. Kardec, porém, codificou toda uma doutrina, o Espiritismo, que tem como base a igualdade entre os homens, pois todos somos espíritos em busca de evolução. As raças seriam apenas roupagens, vamos falar um pouquinho na frente sobre isso, que vestimos durante determinada encarnação. E daí eu coloquei um casal com elementos para a limpeza de uma casa. Porque em alguns momentos nós vestimos a vestimenta de homens, mulheres, ou seja lá o que for. Porque hoje nós já temos discernimento sobre cada questão que está sendo levantada de gênero. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês 2 exemplos que eu tive em 2019 de aceitabilidade de família por ter os seus filhos com essa questão da identidade de gênero. E aí eu só não pulei porque minha coluna não permite. Mas a felicidade foi tão grande que eu quase que não concluí a minha aula nesse dia, porque ele compartilhou comigo o medo dele de estar falando isso para o pai. Ele contou para a mãe falou para o pai, e o pai só acolheu. Eu senti uma felicidade tão grande, mas tão grande, que eu não tenho palavras para descrever o que é isso. E talvez eu pudesse parar, só com esse exemplo, a minha fala sobre lei de igualdade. Porque quando o pai
ou os pais, que são os dois exemplos de pais, que acolheram os filhos ou as filhas com essa amorosidade, o que é lei de igualdade? É respeitar o outro, é saber o limite do outro. Isso dá vontade de chorar quando eu falo toda vez desses dois exemplos que passaram por mim em 2019 e dizer a grandiosidade que eu acho por conta da nossa sociedade, desses pais terem acolhido seus filhos. O inevitável progresso moral vem diminuindo o perverso comportamento, o exemplo que eu dei anteriormente, anulando o poder das classes dominadoras por circunstâncias adversas e ancestrais, abrindo espaço para os direitos humanos, ampliando as possibilidades de igualdade entre todas as pessoas, pouco importando as posses, hereditariedade, antes valorizadas as suas qualidades de inteligência e de sentimento, as suas conquistas morais que os descartam em cenário humano. Esse está no livro Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles. E é nesse sentido que eu penso que é a lei da igualdade é a gente conseguir nos aceitar, primeiramente, depois aceitar o outro tal qual ele é, como nós, com todas as nossas mazelas e bonanças. Por quê? Porque essa lei da igualdade perante o túmulo, ela se separa só no campo santo. A máxima fora da caridade não é salvação, é consequência do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Sempre ela batendo na porta da gente. Com esta máxima, por regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Será que nós já chegamos a esse caminho? Será que a gente ora por aquele que pisa no pé, que quer nos empurrar e ora nos empurra? Será que a gente já chegou nesse ponto? Pergunta que eu deixo para todos nós. Porque, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo essa semana lá em casa, o desafio é justamente esse: aceitar o outro conforme ele seja. Aquele que pergunta muito, aquele que não diz nada, mas fala muito em pensamento. As pessoas que brigam muito, porque acham que brigando é o que vai ter a evolução. Porque cada um foi criado de uma maneira, um período. Questão do respeito. Bom, aí eu coloquei 3 imagens para a gente falar da questão da desigualdade. O que é importante para vocês? É o dinheiro? É a família? É o acolhimento? O que é? Qual é a sua necessidade para se tornar igual ao outro? Só para vocês verem que é particular. É singular, na verdade. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que em vão se procuram resolver, se considerarmos apenas a vida presente. Porque eu acredito que todos nós aqui já estudamos e já sabemos que quem vem rico, a questão é muito maior. Por quê? Como é que ele vai trabalhar essa riqueza? É só para comprar bens materiais ou para auxiliar o próximo, fundamentando empregos ou outras questões favoráveis ao outro? Então, para quem quer ser rico, pense nas dificuldades que é ser rico. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Aí vem a resposta: por uma razão muito simples. É que não são igualmente inteligentes, não são igualmente ativos, não são igualmente laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes. Só por isso. Simples assim. Porque cada um de nós viemos em um momento e evoluímos de acordo com as nossas possibilidades. A anterioridade nos diz muito quem somos na vida presente. Então não há que se comparar com alguém. Alguém pode estar, no caso, mais evoluído para passar naquela prova lá do doutorado do que eu naquele momento. Minha evolução está sendo em outros aspectos. E isso eu não posso descartar enquanto ser humano, que erra, que tenta acertar e por aí vai.
tá? Então, aqui é a grande questão. A riqueza é um meio de testá-lo moralmente, aquilo que eu falei lá no início, mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela permaneça improdutiva e por isso que Ele a transfere, incessantemente. Ora uns vem ricos, ora uns vem pobres, ora o rico vem pobre e assim sucessivamente, de acordo com a necessidade de cada espírito. A igualdade diante da dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam mal, alegando o desconhecimento de seus efeitos. E aí tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que diz assim, mais ou menos assim: por que tem o mal? Por que acontece o mal? Aí a resposta é tão linda: o que vos parece mal é a ignorância. O que hoje eu podia estar chorando por não ter passado naquela prova do doutorado, pode ter vindo como aprendizado para mim. O que eu preciso ainda aprender para evoluir, para conseguir? E aí eu queria dar um exemplo. Em 2014, 2015, eu passei para o mestrado. Eu trabalhava na prefeitura e no estado. A prefeitura o estado me liberou. Então, tudo de bom, né? Tinha mais é que agradecer. Que beleza, 40 horas disponíveis para estudar. Mas a prefeitura negou. A prefeitura disse assim, se vira. Aí eu tive que me virar. Tive que ir para o ensino noturno, dividir com o ensino diário, que era à tarde. E foi um negócio. Foi ruim, não foi? Vamos ver o resultado. Em isso foi em 2014. No final de em julho de 2014, eu passei em um concurso. E aí, eu fui solicitar liberação para o mestrado, né? Acho que eu não deixei claro na minha fala. E aí, eu fui solicitar para poder tomar posse no outro emprego. O Estado, tudo bem, eu dou. Você vai devolver todo o dinheiro que você recebeu no período que você estava gozando de tempo para estudar. Então, o que era bom se tornou um grande problema para eu pagar em 2 anos. Paguei, devolvi tudo, não devo um centavo para o Estado. E a prefeitura, que foi ruim no primeiro momento, foi ótimo, porque eu não tive que devolver um centavo para a prefeitura. Então, eu trago os meus próprios problemas, as minhas mazelas, para explicar essa lei da igualdade. Que, às vezes, a gente acha que a coisa é ruim, por isso que nos parece mal, na verdade, é ignorância. Ignorância no sentido de falta de conhecimento, falta de estudo, falta de discernimento, de aceitação do que nós devemos passar. Tá? E aí diz a questão do dever, que é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma, que enfrenta as angústias da luta. Diante disso, o homem que cumpre seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, a um só tempo, juiz e réu em sua própria causa. Então, é isso que é a máxima da lei da igualdade. E o trecho que eu disse que encontra tal qual na Gênese, que aí eu trouxe do Livro dos Espíritos, encontra-se na Gênese e no Livro dos Espíritos, e aqui é do Evangelho. Do mesmo jeitinho. Eu estava procurando tudo que falar sobre igualdade, encontrei essa observação para trazer para vocês. E o que diz aqui? Esse slide também poderia parar para refletir ele várias vezes. É uma síntese de tudo que é a lei da igualdade. Então vamos lá. O estudo meticuloso e isento dessas obras permite-nos extrair conclusões básicas sobre essa questão da lei da igualdade. Primeira, todos os seres humanos são espíritos imortais, criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais de progresso que levam todos gradativamente à perfeição. Sabe aquela pessoa que você acha que é ignorante, que não sabe de nada, que você é mais inteligente? Ele é muito inteligente também. Por quê? Porque ele é nosso irmão, filho de Deus, e nasceu para ser perfeito. Talvez precise mais de algumas vindas para se melhorar, tanto quanto nós.
Cuidado com o julgamento. AB. O progresso ocorre por meio de sucessivas experiências, em inúmeras reencarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais, única forma de o espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. Isso eu já falei, estou repetindo novamente. Não é de uma vez que a gente consegue. A gente acha assim, a gente vai lá, né, vai dar tudo certo. Quando chega a gente não conseguiu, talvez de 100%, se conseguir 10%, 20% já é uma grande evolução. Por quê? Porque nós temos as nossas mazelas, nossas coisas para irem melhorando a cada dia, e a cada momento, e a cada reencarnação. AC. No período entre as reencarnações, o espírito permanece no mundo espiritual, podendo comunicar-se com os homens. Nós somos provas vivas disso, alguns dos que estão aqui, da comunicabilidade da espiritualidade conosco. Quem duvida ainda, precisa sentir e vivenciar isso, para a gente não ter mais dúvidas. E AD. O progresso obedece às leis morais, ensinadas e vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo, referência para todos os homens que desejam desenvolver-se de forma consciente e voluntária. E aí que isso que é o chique daqui do Espiritismo, porque tudo depende de nós, não depende do outro. É eu quero mudar, eu sinto necessidade de mudar, eu preciso mudar em quê? Eu tomo a decisão, tomo a vontade como força e vou à busca. O que nos parece isso é a falta, ou no caso, criar a necessidade dessa mudança. Porque se a gente não sentir, aí fica difícil de conseguir. Uma das fases da vida do espírito necessária ao seu adiantamento intelectual e moral, que em vista desse avanço, o espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, nascer em posições diferentes, chega-se à consequência capital da igualdade de natureza, e a partir daí a igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e a abolição dos privilégios de raças. Hoje a gente pode achar assim, poxa, tem tantas desigualdades. Gente, vamos imaginar isso no século XVIII, século XVI, como era. E aí, uma das questões, uma das palestras que eu assisti, que a pessoa, o palestrante, colocou tão bacana, que eu falei assim, eu vou ficar com esse pensamento em mim. Imagina que hoje a gente está aqui, uma casa com luzes, um espaço físico. Imagina o que foi isso lá no começo, no meio de uma imposição, senão você era excomungado, era jogado às traças, não era respeitado como gente, como ser humano. Dá para entender, para pensar nisso? Imaginar o que foi as primeiras casas espíritas, os primeiros trabalhadores da casa espírita. E algumas vezes a gente já reclama. Vou voltar a essa questão da reclamação mais tarde. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Isso é a beleza que eu acho. Essa vida, não em ciclo, que eu não vejo como ciclo, mas em espiral. Que a gente pode até voltar, mas não volta igual. A gente vai evoluindo, aí tem que pensar que a gente escorrega na banana, né? Para botar a culpa na banana, porque na verdade somos nós mesmos. Mas um dia é prometido que um dia nós chegaremos lá. A esperança. Se, pois, a reencarnação funda uma lei da natureza, o princípio da fraternidade universal também funda da mesma lei da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, da liberdade. É porque, assim, na semana passada vocês viram sobre a lei da liberdade. Não tem como falar de igualdade sem falar de liberdade e de fraternidade, porque é uma tríade. E essa tríade, ela vai confrontar com três aspectos, que é o egoísmo, o orgulho, que é tão intenso, e a ignorância, que é tão intenso na nossa vida.
Na concepção espírita, aqui foi um texto belíssimo que eu encontrei desse autor, Giovanni Borges de Souza. Na concepção espírita, considera-se que o amor é a síntese de todos os sentimentos generosos e, por isso, deve estar na base do progresso. Para a renovação moral, a ordem natural da trilogia que deveria ser fraternidade, igualdade e liberdade. Sem essas três máximas, a gente não consegue evoluir e sair das concepções de egoísmo, orgulho e ignorância. O egoísmo, orgulho e ignorância são os obstáculos naturais, os inimigos gratuitos da fraternidade, da igualdade e da liberdade. Enquanto esses três princípios não forem reunidos para deles resultarem um mútuo apoio e a necessária solidariedade, nenhuma organização social será justa, equânime e aberta ao progresso. Olha como essa fala é pesada. Enquanto a gente não deixar de achar que tudo de bom deve estar comigo, para com os meus e somente os meus, a gente não evolui. É bom ou ruim? É cada um vai responder. A fraternidade, na sua acepção mais pura, é a prática do amor, como também é a caridade, amor, fraternidade, caridade. E aí reforça de novo, o que nos opõe a isso é o egoísmo, o orgulho e a ignorância. E aí eu coloquei essa imagem. Não sei se vocês, né? Ai, ficou bacana, ficou bem. Dá pra ver, bem bacaninha. E aí eu pego a bolsa, enfio no meu bolso e eu tento devolver pro dono. E aí? Se a educação intelectual já foi reconhecida como necessária, o mesmo não ocorre com a educação moral, apesar de Jesus, o Cristo, tê-la enfatizado em seus ensinos, que ele sintetizou no amor a Deus e ao próximo. Parece simples, né? É só a gente amar o próximo e a Deus. Por que é tão difícil? Respeitar porque uma pessoa quebrou só todos os pratos da sua casa. E aí? É bem material, não pode comprar outro não? Por que derrubou? Está com problema na mão, escorregou. Aí você vai arrebentar a pessoa, vai fazer, vai xingar, vai brigar e vai resolver. Vai trazer os pratinhos, vai juntar tudinho de novo. Então a gente precisa refletir sobre essas coisas. Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à divindade. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso. Ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação. Sem isso não adianta. Não adianta dar rodeio. É dar rodeio, ser reprovado, faz de novo. Reprovado, faz de novo. Até passar. Amai a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos. Nisto estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Não tem para onde correr. É só isso. Só isso. Que é tão difícil. Sobre esta crença assentou, ele é o princípio da igualdade dos homens perante Deus e da fraternidade universal. A mulher formada de uma costela de Adão, eu vou mexer aqui numa coisinha básica agora. E eu quero ler do jeitinho que está lá na Gênesis. A mulher formada de uma costela de Adão é uma alegoria aparentemente pueril, se admita ao pé da letra, mas profunda quanto ao sentido. Tem por fim mostrar que a mulher é da mesma natureza que o homem, que é por conseguinte igual a este perante Deus, e não uma criatura à parte, feita para ser escravizada e tratada qual ilota. Aí eu fiquei, meu Deus, o que é ilota? Olha o que é ilotas. Eram servos pertencentes ao Estado, possivelmente descendentes da população que vivia na Messênia, que foram derrotados em várias batalhas pelos espartanos, período grego. Trabalhavam a terra que habitavam e tinham que pagar tributos ao Estado, sendo mantidos sob dominação através das forças de força e do terror. Então, mulher não é para ser tratada desse jeito. É tal qual o homem. E continua.
Tendo-a como saída da própria carne do homem, a imagem da igualdade é bem mais expressiva do que se ele fora tida como formada, separadamente do mesmo língua. E o que é isso? É que vale a dizer ao homem que ela é sua igual e não sua escrava, que ele a deve amar como parte de si mesmo. Simples assim. Quem está dizendo isso não sou eu, está lá na Gênesis, na página 217, nessa edição de 2013. Então, sobre essa questão, nós devemos refletir, porque alguns irmãos nossos ainda não compreenderam essa máxima. Domingo eu estava assistindo televisão, e aí um dado programa, que não vem ao caso dizer, uma pessoa recebeu a votação do auditório, ela recebeu 84 posições positivas para ganhar R$1.000. A pessoa que estava conduzindo o programa entregou R$500 a todas e escolheu uma porque era bonita. Que exemplo nós estamos tendo? E aí, quando a gente começa a estudar essas coisas, ficam tão claras que elas nos agridem visualmente, auditivamente e moralmente. Porque era negra, atrapalhou ela no meio da música. Pode parar. Foi sem brincadeira esse negócio. Depois ela recebeu 84 votos do auditório para receber os R$1.000 pelo desempenho vocal que ela teve. O que estava sendo avaliado era vocal. Então daí a gente vê e entende que a nossa sociedade ainda precisa evoluir muito. Quer dizer, a gente vai discriminar pela cor. E o que é que faz a cor ser diferente? E a moral? Nesse caso aí, o problema moral não está lá na cor. Está na pessoa, no julgamento. Então temos que ter cuidado. Porque às vezes a gente diz que não, mas às vezes a gente acaba também fazendo essas coisas. Não desse jeito. Né? Não em mídia internacional e nacional. Mas às vezes no nosso dia a dia. Quantas vezes naquela brincadeira de mau gosto, de neguinha e outras mais expressões, você vai diminuindo a pessoa. E depois a pessoa está com problema e você, não, a pessoa está boazinha. Não tem dor na coluna, não tem dor na pele, não tem nada. Por quê? Porque é no sentimento. Deixou na moral dela. Então tenhamos cuidado com isso. Eu me incluo no processo, porque essa palestra é mais para mim do que para vocês. Como eu disse lá no início. E aí, como vem se repetindo, e algumas coisas se repetiram, e eu fiz questão de repetir, tanto falando quanto lendo, as partes que tem, para a gente refletir. Aqui eu trouxe uma imagem. Quem é mais feliz aí? Dá para dizer? Dá para saber? Se a nossa concepção é de ser rico e ter dinheiro, coisa material, talvez diga um. Se for a questão de paz, de espírito, de estar vivendo em busca do seu ideal, da sua força de viver, talvez seja outro. Então, só vocês podem dizer quem possivelmente, nesse desenho, pode ser o melhor, o rico, o feliz. Porque é relativo. Porque eu li numa revista há algum tempo atrás, e desde que eu li isso, eu fiquei me perguntando o que era felicidade. Porque a felicidade para uma criança de 9 anos era passar um dia sem tossir. Porque ela trabalhava junto com os pais em uma carvoaria. Quantos aqui tossiu durante essa palestra? Acho que uma pessoa. Imagina o que é o desejo de uma criança de felicidade de passar pelo menos um dia sem tossir. E aí a gente está num período natalino e eu fico pensando, conversando com outras pessoas, as pessoas dizem, eu quero uma casa grande, cheia de móveis, cheia de não sei o quê. Quando eu vim para a Parnaíba, eu descobri uma coisa, que a gente vive com muito pouco. Uma vasilhazinha que esquentava a água, que fritava o ovo, que fazia tudo lá em casa, uma cadeira e uma mesa, e uma rede.
Era a necessidade que eu tinha aqui, quando eu cheguei. E a gente vive com tão pouco, gasta dinheiro com tanta besteira, tanta gente passando fome. O rico não é só aquele rico ali, não. Nós também somos ricos em algumas coisas. O que nós estamos doando para o próximo? O ouvido. Quem ouve alguém aqui? Aí alguém vai dizer, mas fulano de novo, com essa história de novo. E a caridade fica onde? É de novo, a necessidade dela é ainda de dizer a mesma coisa. A gente quer falar, falar. E ouvir. Como eu sou voluntária do CVV, às vezes eu fico observando, a gente tem a ideia do sigilo. Não vou contar nenhum caso, é só para reflexão. Gente, às vezes a pessoa é só um bom dia. Quanto tempo tem que você ligou para alguém e disse que a pessoa é importante para você? Quanto tempo tem que você parou de mandar mensagem no WhatsApp e ligou para ouvir a voz da pessoa? Aí ela pode dizer, tá tudo bem, mas na hora que você ouve a voz, será que tá tudo bem mesmo? Não, vou fazer uma visita a fulano. Faz a diferença. Como faz? Gente, faz tanta diferença, isso não tem idade não, ó. A gente não pergunta idade não, mas pela voz a gente vai entendendo, ó. Depende da idade. Aquela pessoa que você falava sempre, por que não dar uma ligadinha? Não tem um bônus, depois vai na casa dela. Se ela não atender, aí o problema dela, você fez a sua parte. Então essa pluralidade das existências, cujo princípio Cristo estabeleceu no Evangelho, sem todavia defini-lo como há muitos outros, é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo, pois que lhe demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Não tem como fugir dessas questões. Com esta lei, o homem explica todas as aparentes anomalias da vida humana, as diferenças de posição social, as mortes prematuras, que sem a reencarnação tornariam inúteis a alma, as existências breves. Às vezes aquela revolta, né? O pai se sente culpado, a mãe se sente culpada, fulano adoeceu, foi negligência médica, foi não sei o quê. A gente acha que quer achar um culpado. A gente quer achar o culpado. Por que não aceitar? Nós vamos um dia. Pode ser amanhã, pode ser hoje mesmo, pode daqui 5 minutos, 1 minuto, não sabe. Ou daqui 30, 40, 100 anos. Rosalina, 100 anos, do jeito que o povo não está vivendo mais, estamos vivendo mais. A desigualdade de aptidões intelectuais e morais, pela ancianidade, que eu fui atrás o que é, meu Deus, que palavra é essa, para que esse nome difícil? É ancião, é ser mais velho um pouco, né? Que mais ou menos aprendeu e progrediu, e traz nascendo o que adquiriu em suas existências anteriores. Hoje, muitas vezes, tem crianças que ensinam os pais. Porque não é uma criança, é um espírito. Você não sabe quantos anos ele tem. Você pode cronologicamente aqui no mundo material dizer, tem 2 anos, 3 anos, 4 anos. Quem garante? Por isso que estamos aqui para evoluir. E aí eu concluo com esse pensamento para a gente refletir, tanto na imagem quanto no dito aí do livro Entre Dois Mundos. O amor de Deus não tem partidarismos nem preferências nacionais, estendendo-se a todos aqueles que criou em igualdade de condições. Mas não pode, lei igual, não tem condições iguais. Quem foi que disse? Quem é que está aproveitando as oportunidades que vão surgindo? Eu não sei fazer nada, cara, é só você fazer um din-din. Pô, faça um din-din, bota a plaquinha de din-din, eu vou vendo din-din. Eu tenho muito espaço na minha casa, mas eu estou sem trabalho. E uma horta comunitária, um cheiro verdezinho, um alface. Será que nós não temos as mesmas condições? Ou as condições estão passando e a gente não está pegando?
cada um, beneficiado, porém, recolhe a cota que lhe diz respeito, com a maior ou menor capacidade de assimilação e de necessidade. E aí eu trouxe essa imagem para a gente ver lá ao fundo. Imagina, tudo de bom, né? Cheio de joias, talvez uma mesa farta e outras coisas materiais que possa ter. E esse outro aqui, cercado de 3 animais, pedindo uma ajuda material para se manter vivo, porque fome dói. Fome dói. Imagina quem sentindo fome, a gente abre a geladeira e come uma coisinha. Fome dói. Algum tempo atrás, eu não tinha condições, eu ia para a escola. Sabe o que eu comia? Nada. Água. Quando a fome vinha e a dor no estômago arrochava, eu ia pedir licença ao professor e ia beber água. Não tinha dinheiro para comprar o lanche, que às vezes outros comiam só um pedacinho e jogavam fora o restante. Então, aquilo que nos sobra, na verdade, não nos sobra. A gente, na verdade, não está sabendo aplicar. Grata pela atenção de vocês.